E aí galera, eu sou o professor Kleber Guedes de Português e Redação e essa semana, como nós estamos na nossa semana de prova, né, a semana de resolução dos nossos TDs, essa aula ela vai ser destinada para uma revisão sobre o conteúdo que foi estudado no bimestre e também para a orientação, certo, de como que você deve responder o seu TD. Então essa aula você vai usar ela para revisar o assunto de prova e responder o seu TD, o seu trabalho do bimestre, beleza? Bom, então vamos lá começar mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nós estamos estudando as orações subordinadas adjetivas. Essa é uma aula revisional sobre o assunto, né? A gente já viu o assunto, já reviu. Estamos vendo por uma terceira vez. Oração subordinada adjetiva. Então, logo por isso, né? Essa aula vai ser um pouquinho mais curta do que as demais. Ó, oração subordinada adjetiva é aquela que tem valor de adjetivo, ou seja, a oração subordinada ela tem valor de um adjetivo, pois cumpre o papel de determinar um substantivo, ou seja, dá uma característica, dá uma qualidade, a um nome, a um pronome que vem antecedente a ela. Orações adjetivas, desenvolvidas ou reduzidas. Então vamos lá. Quando a gente fala que a oração ela é desenvolvida, então significa dizer que as orações subordinadas adjetivas elas são introduzidas pelos pronomes relativos, que podem ser o que, o quem, o onde, o qual, a qual, dos quais, das quais, cujo, cuja, cujos e cujas. Mas na maioria das vezes é o que? Bom, na maioria das vezes. Então aí a gente diz que a oração subordinada ela é desenvolvida. Ó. As pessoas que estudam com afinco tiram excelentes notas. Percebam, galera, que que estudam com afinco é a minha oração subordinada. Ela é introduzida pela conjunção que. E por que ela é adjetiva? Porque eu poderia trocar por estudiosos, né? Ó, as pessoas estudiosas tiram excelentes notas. Tá vendo que ela é adjetiva? Toda essa oração subordinada que estudam com afinco, eu poderia trocar por determinadas ou estudiosas, né? Então eu estaria trocando por uma palavra que é um adjetivo, uma qualidade, uma característica. Então ela é uma oração subordinada adjetiva, certo? Ela é restritiva pelo fato que aqui não tem a presença de vírgulas, tá bom? Eu digo que ela é desenvolvida porque ela tem a presença do que é um pronome relativo, que introduz a oração subordinada. Orações reduzidas. Quando reduzidas, as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Por exemplo, encontrei pai e filho a discutir futebol. Ó, a discutir futebol. Eu não tenho mais o que discutiam futebol, né? Eu tiro aquele pronome relativo que, eu tiro ele, não tenho mais. Na sala havia um garoto mascando chiclete. Perceba que aqui não tem mais a oração. Não tem mais o pronome relativo que. Você já viu os livros comprados pela internet? Então, o que muda aqui? Nós não temos mais a presença do que, né, de um pronome relativo, e os verbos eles vão estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Eu só não lembro o que é isso. Verbo no infinitivo é quando o verbo termina com AR, ER e R. Por exemplo, discutir, falar, correr. Gerúndio é quando os verbos terminam com NDO. Por exemplo, aqui, mascando, correndo, partindo. E particípio é quando o verbo termina com ado ou ido. Por exemplo, comprado, falado, partido. Beleza? Então, essa é a diferença. A gente diz que ela é reduzida. Classificação. Então, as orações subordinadas, elas se dividem em restritivas e explicativas, certo? As orações subordinadas adjetivas. Primeiro, a gente vai estudar a adjetiva restritiva, que é muito fácil. São as que delimitam, restringem ou particularizam o sentido de um nome, que no caso, quando eu falo nome, eu estou falando ou de um substantivo ou de um pronome, tá bom? Antecedente. Na escrita, ligam-se ao antecedente diretamente, ou seja, sem a presença de vírgula. Então, a pessoa que lê constantemente tem uma maior facilidade em se expressar. Então, perceba que a minha oração subordinada adjetiva, que está em destaque, que lê constantemente, ela não tem a presença de vírgulas. Se ela não tem a presença de vírgulas, ela é restritiva, ok? Já a oração subordinada adjetiva
explicativa são as que acrescentam ao antecedente uma informação que já é de conhecimento do interlocutor. Assim, generalizam, universalizam o sentido do antecedente. E na escrita elas vêm entre vírgulas, que faz toda a diferença. Por exemplo, ó, se eu tiver aqui, comprei um presente para minha namorada que mora em Brasília. Nesse caso aí, ela está restritiva porque ela não tem vírgula, certo? Mas, se eu acrescentar aqui uma vírgula, aí no caso ela já se torna explicativa. Né? Ó, comprei um... Tá aqui o marcador. Ó, comprei um presente para minha namorada, aí vírgula, que mora em Brasília. Então perceba que só o fato de ter a presença da vírgula já faz toda a diferença e já torna ela explicativa. Então, explicativa tem a presença de vírgulas. E para casa, o exercício que fica, logicamente, é a resolução do TD, já que nós estamos na semana de provas, na semana de responder os TDs. No caso, a gente está no TD de setembro. Então, você pode assistir essa aula e assistir as aulas anteriores, que todas elas são sobre as orações subordinadas adjetivas, né? As aulas do mês de setembro. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.